Vamos falar um tanto hoje sobre ômega 3 e a sua importância no organismo para ter bons níveis de saúde, pouca inflamação e conseguir desempenhar bem as suas atividades. Você sabe que hoje tem muitas pessoas com colesterol alto, é uma grande epidemia no mundo, né? Segundo o que dizem, que colesterol é um super problema. E também tem muitas pessoas com altos níveis de inflamação, como bursite, tendinite, artrite e a própria arteriosclerose, né? A inflamação, então, do colesterol, entupimento de veias e artérias, né? E existem muitos produtos que servem para tratar o colesterol, né? Só que eles causam outros efeitos colaterais, como cansaço nas pernas, depressão, uma fadiga, fraqueza, na verdade, pelo uso desses produtos. Está tudo muito relacionado. O que a maioria das pessoas não sabe é que o problema não é o colesterol alto, mas a inflamação do colesterol. E, na verdade, tanto a inflamação do colesterol como a inflamação de outros vários processos no nosso organismo. É essa inflamação sistêmica que a gente deve ter cuidado, é essa inflamação exagerada que existe no corpo hoje que a gente deve tratar. Eu estou usando o colesterol como um dos exemplos porque ele realmente é muito famoso, muito se fala sobre ele hoje. Mas a gente tem outros vários exemplos que a gente poderia pegar aqui agora de outros processos inflamatórios que se transformam em doenças, né, para chegar então na ideia da demonstração da importância do ômega 3, que é onde nós vamos chegar em seguida. Tem vários gatilhos que acontecem, né, vários inícios de processos inflamatórios. Tu pode cair, bater, aí fica lá, começa a ficar vermelho, daí depois vai ficar roxo, tudo aquilo ali é um processo inflamatório. Na verdade, é uma resposta do organismo para cicatrizar aquela lesão do tecido, né? Também pode ser uma infecção, tu pegou uma bactéria, um vírus, e aquela infecção, então gera, o organismo quer combater aquilo, quer matar aquela bactéria, aquele vírus, e faz uma resposta então àquilo, porque esse bicho de fora está fazendo uma lesão no teu organismo. Essa resposta do organismo, em geral, ela acontece de uma maneira ótima, né? Vem lá células diferentes, com diferentes funções, fazem a sua ação devida, comem o vírus, cicatrizam o tecido, acaba aquele processo, tu continua a tua vida. Mas em muitos momentos, essa resposta inflamatória ela é exagerada. E como a maioria das pessoas está com alto nível inflamatório, medido inclusive em exame, porque existem alguns marcadores que dá para ver isso, continua uma resposta inflamatória demasiada. Então a gente tem casos aí em que uma pessoa se bateu e deveria cicatrizar ali aquela mancha em 2, 3 dias e fica uma semana, 2 com um roxo, né, na perna, na mão, alguma coisa assim, e já deveria ter cicatrizado, e daí então ela tem que procurar o médico para tomar um anti-inflamatório, alguma coisa assim. Um dos mediadores da resposta inflamatória é o conjunto de ômega. A gente não tem apenas um ômega no corpo, nós temos ômega 3, nós temos ômega 6, nós temos ômega 9, né? E esse conjunto de ômega, ele está relacionado com cascatas inflamatórias, como se chamam, cascata, porque é uma substância que tem no organismo, que depois de uma reação ela vira outra, e vira outra, e vira outra. Então é uma cascata de reações. Se a gente pegar apenas o exemplo do ômega 3 e o ômega 6, nós temos no nosso corpo hoje um grande desbalanço entre ômega 6 e ômega 3, né? No Brasil, assim como nos Estados Unidos, nossa alimentação, nossa cultura alimentar é muito semelhante à deles. Nós temos uma proporção, ou seja, níveis de ômega 6 muito mais alto do que os níveis de ômega 3. Numa proporção aproximada, segundo dizem alguns especialistas, de 10:1. 10 ômega 6 para cada um ômega 3. Agora veja no Japão, eles estão conseguindo, através da alimentação e exercícios, chegar numa proporção de 2:1. 2:1, 3:1, 3 ômegas 6 para 1 ômega 3 na concentração dentro do corpo é uma concentração ótima, em que não existe uma sobrecarga inflamatória. Esse excesso de ômega 6 que a gente tem aqui no Brasil, no nosso corpo,
ele estimula a cascata inflamatória, enquanto que bons níveis de ômega 3 segura essa cascata inflamatória e inclusive libera substância no organismo com função anti-inflamatória. Então, infelizmente, nós não temos alimentos muito ricos em ômega 3 aqui no Brasil, como peixes de águas profundas, mas uma alimentação com bastante fontes de ômega 3 e principalmente com pouca fonte de ômega 6 vai gerar então melhores concentrações para não ficar tão distante uma da outra. Suplementar é o caminho, suplementar, tomar cápsulas de ômega 3, né? E eu venho aqui te dizer para você ter cuidado quando for escolher o seu ômega 3. É muito importante que ele realmente tenha o teor de ômega 3 lá dentro, e isso está escrito no rótulo do produto lá como DHA e EPA, que são os ácidos que compõem o ômega 3. Não é porque a cápsula está dito que ela tem 1000 miligramas que tem 1000 miligramas de ômega 3. Em geral, elas têm 300, 400 miligramas de ômega 3 lá dentro. E é muito importante também que não tenham metais pesados, porque senão você vai tomar ômega 3, mas também vai consumir lá chumbo, cádmio e arsênico por causa dos rios poluídos que tem. A dose, em geral, é de 1000 miligramas de ômega 3. Então, em geral, 3 cápsulas das cápsulas boas. Tem algumas cápsulas que são mais concentradas, você pode tomar apenas 2. E com esse uso de cerca de 1000 miligramas de ômega 3 por dia, você vai conseguir equilibrar um pouco mais a relação entre ômega 6 e ômega 3, reduzindo então o seu nível inflamatório, e mesmo que você tenha colesterol alto, esse colesterol não vai ser inflamado, não vai gerar então as doenças ditas relacionadas ao colesterol. Eu sou o farmacêutico Eduardo Abreu e eu lhe desejo muita saúde.